Estamos de volta para deixar você bem informado. Acompanhe agora as principais notícias do Brasil e do mundo. O final do ano não deve ser bom para o comércio. As contratações de funcionários vão ser menores. A previsão é que o varejo crie 24 mil vagas temporárias para reforçar o atendimento. A economia não dá sinais de recuperação e, com isso, as expectativas para este final de ano não são as melhores. A estimativa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas é que somente 24 mil vagas temporárias devem ser criadas para atender o aumento do movimento no comércio e serviços nessa época do ano. 88% dos empresários não contrataram e nem pretendem contratar funcionários para reforçar o quadro das empresas. Apenas 7% disseram que pretendem abrir vagas temporárias. Mais de 1.100 empresários dos setores de comércio, varejista e serviços foram ouvidos nas capitais e interior do país. Termina nesta segunda-feira o feirão Limpa Nome online da Serasa Experian. O objetivo é ajudar as empresas que estão com o nome sujo. O serviço é de graça e deve contar com a participação de credores de vários segmentos com condições especiais, como prazos estendidos e descontos. Tudo pela internet. O feirão só vale para dívidas financeiras relacionadas na base de dados da Serasa. O empresário deve acessar o site www.limpanomeempresas.com.br, se cadastrar e verificar se seus credores estão participando. As propostas são apresentadas de forma individualizada. Um levantamento de julho de 2015 da Serasa Experian revelou que praticamente metade das empresas das 7.900.000 que estão ativas está com dívidas atrasadas. Olha, já está em vigor a lei que obriga o empregador a pagar o fundo de garantia para os domésticos. Agora, os empregadores têm o dever de pagar aos trabalhadores domésticos o fundo de garantia do tempo de serviço. Esse e outros direitos estão previstos na chamada PEC das Domésticas. A lei foi aprovada em abril de 2013, mas alguns direitos só passaram a valer agora. Para facilitar a vida do empregador, foi criado um Simples Doméstico, que reúne em um documento todos os tributos e encargos devidos, inclusive FGTS. O empregador deve cadastrar seus empregados nos sites do E-Social. E o primeiro pagamento nesse novo modelo, referente a outubro, deve ser feito até 7 de novembro. Mais detalhes o empregador pode ter na cartilha publicada pelo governo no site www.esocial.gov.br. E os nomes que a presidente Dilma Rousseff anunciou dentro da reforma ministerial tomam posse na terça-feira. Para equilibrar as contas, o governo reduziu 8 ministérios e cortou 3 mil cargos comissionados. Dos 39 ministérios, ficaram somente 31, sendo que foi criado o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. A presidente anunciou os nomes de 10 novos ministros. Para ocupar o Ministério da Casa Civil, Jacques Wagner; Ciência e Tecnologia, Celso Pancera; Comunicações, André Figueiredo; Defesa, Aldo Rebelo. Aloysio Mercadante ficou com o Ministério da Educação. Para a pasta do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto. O Ministério dos Portos ficou com Hélder Barbalho, o da Saúde com Marcelo Castro. O novo Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos vai ser ocupado por Nilma Lino Gomes. A Secretaria de Governo ficou com Ricardo Berzoini. A presidente também anunciou algumas medidas para enxugar a máquina administrativa. Entre elas, a extinção de 3 mil cargos comissionados e o corte de 30% nos gastos de custeio. Dilma disse que as reformas têm o objetivo de ajudar o país a enfrentar a crise e que esse é um momento de transição para um novo ciclo de crescimento mais duradouro. O meu governo busca apoio no Congresso e a reforma faz parte também deste contexto, para implementar os compromissos que assumi com a população, para fazer os ajustes que a crise nos impõe, para manter o Brasil na rota do desenvolvimento e criar mais e melhores empregos e oportunidades para todos os brasileiros e as brasileiras. O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, que é o relator do processo que analisa as contas do governo federal em 2014, irá recomendar a rejeição das contas pelo Congresso Nacional. A análise do caso pelo tribunal está marcada para quarta-feira agora.
O ministro da Advocacia Geral da União, Luiz Inácio Adams, criticou o colega do TCU. A posição do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, poderá ou não ser seguida pelos outros ministros da Corte. O parecer prévio distribuído pelo relator aos demais ministros do tribunal recomenda a rejeição das contas. O processo do TCU, que analisa as contas do governo Dilma de 2014, apura supostas irregularidades para aliviar momentaneamente as contas públicas. Entre elas estão as manobras que ficaram conhecidas como pedaladas fiscais. As pedaladas consistem no atraso dos repasses para instituições financeiras públicas do dinheiro de benefícios sociais e previdenciários, como Bolsa Família e seguro-desemprego. Esse tipo de atraso permite ao governo ter dinheiro em caixa por mais tempo, mas obriga instituições como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil a usar recursos próprios para honrar compromissos. O TCU afirma que a prática de atrasar os repasses permitiu ao governo melhorar o resultado das contas públicas de forma artificial. O governo argumenta que não há irregularidades na prática de atraso de pagamentos a bancos públicos e diz que esse procedimento já foi realizado pelos governos anteriores. O ministro da Advocacia Geral da União, Luiz Inácio Adams, criticou o ministro do TCU, Augusto Nardes, relator das contas de 2014 do governo. Responsável pela defesa da presidente Dilma Rousseff, Adams disse que Nardes tem falado mais do que deveria sobre o assunto. O parecer do TCU não tem efeito prático sobre as contas públicas. Ele funciona como uma recomendação que sugere ou não a rejeição e pode ter ressalvas. Esse parecer é então encaminhado ao Congresso Nacional, que aí sim faz o julgamento político da atuação do governo. Em votação, os parlamentares vão decidir se o governo descumpriu a Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige o uso do dinheiro público com equilíbrio. A rejeição das contas de Dilma, caso ocorra, será um dos pontos usados pelos defensores do impeachment da presidente. Vários estados estão preocupados com o orçamento de 2016. Muitos devem elevar os impostos no ano que vem. O governo federal estimou que as despesas fiquem maior que a receita em 30 bilhões de reais nas contas da União no ano que vem. Por outro lado, 15 estados e o Distrito Federal apresentaram as propostas orçamentárias para 2016 com previsão de equilíbrio nas contas públicas. Mas alguns estados contam com a aprovação de receitas que ainda não estão garantidas, como o aumento de impostos. Somente 13 estados entregaram as propostas orçamentárias com previsão de déficit: Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Sergipe. Outros 8 governos estaduais ainda não apresentaram os orçamentos por ainda terem prazo. O governo da Itália autorizou a extradição do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, a partir dessa próxima quarta-feira. Pisolato foi condenado no processo do mensalão do PT por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Ele fugiu para a Itália em 2013 para escapar da prisão, quando o governo e o Ministério Público do Brasil começaram uma batalha jurídica para tentar extraditá-lo. Ao retornar ao Brasil, ele deve ser encaminhado para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, onde estão os presos do esquema de corrupção, que ficou conhecido como mensalão. A defesa de Pisolato ainda tem a possibilidade de apresentar um recurso à Corte Europeia de Direitos Humanos. E os bancários de vários estados entram em greve a partir de terça-feira. A paralisação é por tempo indeterminado. Os bancários reivindicam reajuste salarial de 16% com um piso de R$ 3.300. Além disso, a categoria pede participação nos lucros, vale alimentação, refeição, auxílio creche, entre outras melhorias. A Federação Nacional dos Bancos já apresentou uma proposta de reajuste salarial de 5,5%, com um piso de até R$ 2.560. Mas a proposta foi rejeitada pela categoria. A FEBRABAN também fez outras propostas de menores valores, mas não foram aceitas.
A fiscalização de alimentos no Brasil está falhando muito. Apenas uma pequena porcentagem da produção de frutas, legumes e verduras passa por análises. Um exemplo da falta de fiscalização é o que acontece no CEAGESP, o maior armazém comercial da América Latina, por onde passam 30% da produção nacional de frutas, verduras e legumes. Segundo o Ministério da Agricultura, no ano passado, apenas 2 amostras de banana foram recolhidas para análise. A própria direção do entreposto reconhece que desde 2009 não monitora os produtos que comercializa. Isso apesar de estar provado que no Brasil os níveis de produtos tóxicos utilizados na agricultura ultrapassam todos os mínimos aceitáveis. Em alguns casos são utilizadas substâncias proibidas na União Europeia e até na China, agrotóxicos que provocam desde uma simples alergia ou irritação na pele, passando por problemas respiratórios e até câncer. Ao consumidor, resta lavar bem os alimentos com cloro. Mesmo assim, nem todas as substâncias são removidas. A Anvisa promete que até o fim do ano vai divulgar novos relatórios sobre análises feitas. E não sai daí, vamos para um rápido intervalo. Continue com a gente, até já! Estamos de volta com números impressionantes sobre violência. Olha só, a cada meia hora uma pessoa é assassinada no país. Essas informações estão no anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2014. As 27 capitais do país registraram, em média, um homicídio a cada meia hora. No ano passado, quase 16 mil pessoas foram mortas, vítimas de crimes violentos intencionais. A taxa média era de 33 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. As capitais do Nordeste foram as que mais violentas em 2014. Fortaleza liderou a lista da violência com 73,3 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Maceió, São Luís, Natal e João Pessoa, as que registraram mais homicídios. Florianópolis com 16 mortes por 100 mil habitantes e São Paulo com 11 assassinatos a cada 100 mil pessoas. Mesmo assim, superam os índices aceitáveis pela Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, os locais com índices iguais ou superior a 10 são tidos como zonas epidêmicas de violência. Então, no Brasil, todas as capitais em 2014 poderiam ser incluídas nessa classificação. No sul de Minas Gerais, um policial aposentado matou toda a família e depois tirou a própria vida na cidade de Extrema. Sérgio Ricardo da Silva, de 53 anos, matou a esposa Cátia Marques de Moraes, de 36 anos, a filha adotiva, a enteada, o sogro e a sogra. O crime aconteceu na chácara onde o sogro morava. A suspeita é que o policial tenha se desentendido com a mulher que foi morar junto com as filhas na casa dos pais. O casal estava em processo de separação, o que pode ter motivado o crime. E o número de multas em São Paulo aumentou em 22% no primeiro semestre deste ano. Foram mais de 6 milhões de autuações no período. O número de multas aplicadas aos motoristas de São Paulo está disparando. Assim como o limite de velocidade caiu em muitas vias, o número de radares aumentou. São 835 pontos de fiscalização, segundo a CET. Um aumento de 67% em um ano. Por isso, quase 162 mil motoristas foram notificados só nos primeiros 6 meses de 2015, porque atingiram 20 pontos ou mais na carteira de habilitação. As infrações também pesam no bolso do condutor e o Ministério Público quer saber quanto foi arrecadado. A Prefeitura já foi notificada e tem até o começo do mês que vem para informar o valor da arrecadação com as multas e onde o dinheiro foi aplicado. O principal motivo das multas ainda é o excesso de velocidade, seguido pelo desrespeito ao rodízio de trânsito, andar em corredor de ônibus, estacionar em lugar irregular e falar no celular enquanto dirige. O governo federal pretende realizar 16 leilões de rodovias até o final de 2016.
Ainda neste ano estão programadas 5 concessões ao setor privado. Um dos 5 projetos previstos para este ano é o da Ponte Rio-Niterói, que já foi homologado em abril. O investimento total é de mais de 19 bilhões de reais. Na rodovia estão programadas obras para duplicação de pistas, terceira pista, faixas adicionais e sinalização, entre outros. Os projetos fazem parte do Programa de Investimento em Logística, que é voltado para rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Somente nesta segunda fase, os investimentos projetados são no valor de 198 bilhões de reais. Para 2016, o Programa de Investimento em Logística prevê outros 11 leilões, da ordem de mais de 31 bilhões de reais. A venda de veículos continua caindo. Em setembro, a queda foi de 2,93%. No acumulado do ano, o recuo foi de 19%. Em setembro, foram emplacados 313.990 carros, cerca de 20 mil a menos que em agosto. Na comparação com setembro do ano passado, a queda foi de 28,14%. No acumulado do ano, a retração foi de quase 20% para todos os setores somados. Foram emplacadas de janeiro a setembro deste ano 3.042.984 unidades contra 3.770.026 no mesmo período de 2014. Ou seja, 700 mil carros a menos foram vendidos. E a procura por passagens para voos domésticos caiu no mês de agosto. A queda acontece depois de quase 2 anos de alta. O brasileiro está viajando menos. A compra de passagens para voos no Brasil caiu 0,4% em agosto em relação ao mesmo período do ano passado. O balanço foi divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Com o resultado, a demanda doméstica encerrou uma sequência de 22 meses consecutivos de crescimento. Já a oferta doméstica completou o 12º mês consecutivo de crescimento, com alta de 0,4% em agosto. Segundo a ANAC, a companhia aérea TAM e Gol tiveram queda de 0,9 ponto percentual em sua participação no mercado no período, enquanto a Azul e a Avianca Brasil aumentaram suas fatias em 0,8 ponto percentual. A inflação do aluguel acelerou em setembro. A taxa do mês ficou 3 vezes maior que a registrada em agosto. O Índice Geral de Preços Mercado, usado para reajustar a maioria dos contratos de aluguel, subiu em setembro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o indicador fechou o mês a 0,95%. A taxa ficou 3 vezes maior que a registrada em agosto. Em setembro do ano passado, o IGPM foi de 0,2%. Em 12 meses, o indicador acumulou alta de 8,35% e no ano, até setembro, a alta registrada é de 6,34%. O índice é calculado com base nos preços dos produtos no atacado, varejo e da construção civil. As altas nos valores da soja, do milho e da refeição fora de casa foram os itens que mais pesaram sobre o índice. Em eleição simultânea por todo o país, estão sendo escolhidos os novos conselheiros tutelares. Mais de 70% dos candidatos são mulheres e mais da metade tem entre 21 e 34 anos. 22% têm curso superior. Brasileiros com mais de 16 anos foram às urnas para escolher os 30 mil novos conselheiros tutelares, que passarão a atuar nos municípios a partir do ano que vem. O mandato é de 4 anos. Criados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, os conselhos tutelares têm a função de defender e garantir os direitos de crianças e adolescentes. Questões como conflitos familiares gerados pelo uso de drogas por adolescentes e casos de abusos sexuais estão entre as principais demandas desses conselhos. Atualmente, quase todos os municípios têm pelo menos uma unidade de atendimento em funcionamento. Olha só, apenas na cidade de São Paulo não houve eleição para conselheiros tutelares porque a data foi adiada para 15 de novembro. Uma das principais bandeiras do atual governo, o programa Farmácia Popular, vai ter cortes de gastos e muita gente vai perder o benefício do remédio mais barato. Segundo a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, a Interfarma, atualmente o gasto
da farmácia popular gira em torno de 2 bilhões e 800 mil reais por ano. Conforme o Estado, as alíquotas de ICMS são de 17%, 18% e 19%, o que corresponde a uma arrecadação total no país de 500 milhões de reais, valor equivalente ao corte feito pelo governo federal. De acordo com Antônio Brito, presidente executivo da Interfarma, caso os governos estaduais tivessem desonerado o ICMS destes medicamentos para a farmácia popular, seria possível manter o programa. A Interfarma calcula que devem ser afetados pelo menos 3 milhões de brasileiros, que são beneficiados hoje por essa modalidade, que oferece tratamento para colesterol, osteoporose, mal de Parkinson, glaucoma e rinite, além de contraceptivos e fraldas geriátricas. E ainda falando de saúde, o mês de outubro incentiva a prevenção ao câncer de mama. É a doença que mais atinge as mulheres no mundo. Veja na reportagem de Diógenes Gonzalez. Quando o assunto é o tratamento do câncer de mama, o receio das mulheres ultrapassa a preocupação com a saúde. Um dos medos que as mulheres têm no tratamento é o de perder a imagem corporal. O sentimento vai diminuindo com as novas tecnologias que ajudam a resgatar a autoestima feminina. Ao longo dos anos, os médicos perceberam que, além de tratar a doença, precisavam minimizar os impactos do tratamento no corpo das pacientes. Eu acho que quando a mulher associa o tratamento que vai ser submetida à quimioterapia, o principal efeito colateral que ela se lembra é a queda dos cabelos, né? Hoje nós temos como contornar esse efeito colateral e hoje a gente tem à disposição no mercado vários tipos de próteses capilares que são muito semelhantes com os cabelos naturais das mulheres. Então, muitas vezes, quando a gente indica o tratamento já com quimioterapia, sabendo que vai haver a queda do cabelo, a gente já orienta a ir para alguns profissionais para conhecer o cabelo, conhecer como é a cor, o corte, para trazer o mais próximo possível do cabelo natural da mulher. A mulher, ela, quando tem um câncer de mama, ela teme em perder a sua mama, ela teme em perder aquela imagem que ela tem como mulher. E com isso também poder acarretar várias questões em relação à família, ao casamento, e isso faz com que a mulher muitas vezes até não procure o médico com medo do diagnóstico de câncer. A preocupação com a autoestima da mulher em tratamento contra o câncer de mama tem sido tão presente nos consultórios que pelo menos 1.000 especialistas resolveram se reunir em São Paulo para discutir as novas técnicas de reconstrução da mama. A mama faz parte do dia a dia dela, então nós não podemos apenas amputá-la, nós temos que devolver a ela no contexto social que ela apresentava anteriormente. Esta reconstrução pode ser tanto parcial como total. Entre as medidas discutidas, é consenso entre os médicos que a cirurgia de reconstrução mamária deve ser imediata e pode ser oferecida com segurança. Há como se fazer a cirurgia reparadora, né, que a gente hoje em dia faz cirurgias oncoplásticas, que seriam cirurgias da mama para evitar de perda da mama com técnicas de cirurgia plástica, ou cirurgia como colocação de prótese, a pele da mama fica, muitas vezes até areola e o mamilo, e faz a reposição daquele conteúdo interno que estava com a doença por uma prótese ou por um retalho de gordura, um retalho de pele. A partir deste seminário da Sociedade Brasileira de Mastologia, a expectativa é de que o comportamento dos médicos em consultório supere a preocupação apenas com a recuperação física das pacientes. E não saia daí, mais um rápido intervalo. Continue com a gente. Até lá. Veja só que números assustadores. Marion, mais de 1 milhão de animais silvestres são mortos por dia nas estradas do país. Reinaldo, os dados são do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas, da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Quem puxa a lista são os pequenos vertebrados, como sapos, cobras e aves de menor porte, onde respondem por 90% do massacre, ou 430 milhões de bichos. O restante se divide em animais de médio porte, macacos, gambá, e de grande porte, como antas, lobos e onças.
A situação, dizem especialistas, é o resultado natural para um país que desconsiderou os bichos ao planejar as rodovias e ainda dá os primeiros passos na adoção de medidas para minimizar os impactos nas vias. Até 475 milhões de animais selvagens são atropelados no Brasil. A maior taxa de mortalidade se concentra na região sudeste, com 98%. E para melhorar a produção de leite no país e aumentar a renda de pequenos produtores de 5 estados, foi lançado o programa Leite Saudável. A meta é aumentar a venda de leite para outros países e garantir preços melhores. Segundo o IBGE, a produção de leite no Brasil atingiu os 32 bilhões de litros em 2011. Isto coloca o país em 4º lugar entre os maiores produtores do mundo. Mas o governo quer melhorar esta posição e, para isso, lançou o programa Leite Saudável. Esse programa tem parceria com o Sebrae e um investimento de quase 387 milhões de reais. Ele vai beneficiar os estados que mais produzem leite no país, que são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Minas. Juntos, eles são responsáveis pela produção de quase 73% da produção nacional. A expectativa é que 80 mil produtores sejam beneficiados pelo programa. Eles vão receber assistência técnica e gerencial do Ministério da Agricultura. Serão visitas mensais de técnicos, implantação de supervisão técnica de campo e capacitação por meio de cursos. A ideia é aumentar não só a produção, mas também a qualidade do leite. Mas para participar do programa, os produtores e os estados devem cumprir contrapartidas. Não adianta nada nós gastarmos 400 milhões de reais quase, fazendo todo esse esforço. Não adianta o plano safra com Pronamp, Pronaf e Inovagro, se o gado está doente, gente. Então nós precisamos nos conscientizar disso. E grande parte da responsabilidade tem que ser dividida entre produtores, estados e a União. A União quer entrar com seus 25%, nós vamos nas últimas para dar conta dessa tarefa, para garantir o nosso recurso. Agora, os estados, as assembleias legislativas precisam aprovar os seus fundos, aquele que já tem o de aftosa, incluir, repito, brucelose e tuberculose. Especialmente esses 5 estados. É condição número 1 para participar deste programa. O programa deve beneficiar não só os produtores, mas toda a cadeia do leite. A empresa da qual o Odorico Barbosa é diretor superintendente não produz, mas vende o produto. São mais de 1 milhão de litros por dia. Ele explica que o programa é muito bem-vindo. Eu acho que vai ser um salto enorme que o Brasil não deu nos últimos 30 anos. Vai dar agora, a partir dessa pedra fundamental que é esse programa, se inserindo nos países de maior produtividade mundial e qualidade, consequentemente passando a exportar lácteos para o mundo inteiro. Além da assistência técnica e ampliação do mercado, o programa Leite Saudável tem outros 5 eixos: melhoramento genético, política agrícola, sanidade animal, qualidade do leite e marco regulatório. E o Ministério da Agricultura quer também aumentar a participação do Brasil no mercado internacional, principalmente para a Rússia e China. A meta é triplicar a venda de leite para a China, que importa 14% da produção mundial, e para a Rússia, que importa 7% do que se produz em todo o mundo. Todo produto que não é de exportação, ele é mais sensível à oscilação de preços. Então, a importância de ter aberto o mercado da China, a importância de ter aberto o mercado da Rússia, os 2 países mais importantes em importações de produto lácteo no mundo, faz com que um ânimo cresça dentro de nós. Porque mesmo que a grande maioria não vá exportar, mas uma minoria que exporta pode fazer a diferença com relação ao preço dentro do país. Aumentou em quase 70% o número de casos de dengue no Pará. O estado já tem a mesma quantidade de casos de todo o ano passado. O Pará já registrou 4.042 casos de dengue neste ano. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública, o número é o mesmo registrado em 2014. E no mesmo período de 2014, foram 2.704 ocorrências. Isto significa que o aumento foi de quase 70%. Dos 10 municípios paraenses com o maior número de casos de dengue,
Belém lidera no ranking com 1.106 ocorrências confirmadas. 5 mortes por dengue foram confirmadas este ano, sendo que 2 aconteceram na capital. Olha só, até o ano de 2050, o nível do mar no litoral paulista deve subir mais de 30 centímetros. Os prejuízos com a mudança devem passar de 500 milhões de reais. O nível do mar na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, deve aumentar 36 centímetros nos próximos 25 anos. Foi o que revelou uma pesquisa internacional. Além do aumento no volume de água, a faixa de areia fica cada vez menor por conta da erosão. As mudanças climáticas e o aquecimento global contribuem com o fenômeno e geram alertas para ações bem planejadas. A projeção é considerada alarmante por pesquisadores brasileiros e estrangeiros e pode ter os impactos ambientais, sociais e econômicos. Os prejuízos com as mudanças podem ser grandes. Destaque internacional, o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou que o furacão Joaquim aumentou de intensidade. O fenômeno passou da categoria ou para a categoria 4 numa escala que vai até 5. O furacão Joaquim, que se dirige para as Ilhas Bermudas, aumentou de intensidade. O fenômeno circula com ventos de até 250 km por hora e passou para a categoria 4 na escala que vai até 5, a Saffir-Simpson. A informação foi anunciada pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. No entanto, o comunicado afirmou que está previsto um enfraquecimento gradual do furacão nos próximos 2 dias. A Guarda Costeira Americana informou ter retomado as buscas por um cargueiro com 33 tripulantes. A embarcação estava perto das Bahamas, quando alertou ter dificuldades pela passagem do turbilhão. Aviões foram enviados para tentar localizar o cargueiro El Faro, que realizava a rota de Jacksonville, da Flórida, para Porto Rico. Joaquim é a 10ª tempestade da temporada de furacões do Atlântico, que começou em junho e termina em novembro. Em agosto, a tempestade tropical Erika deixou 30 mortos e provocou muitos danos materiais na pequena ilha caribenha de Dominica. E a cidade de São Paulo realiza até terça-feira a maior feira náutica da América Latina. E esse mercado deve atingir 600 milhões de dólares em negócios em 2015. São 24 metros de comprimento, 6 metros de altura, 8 quartos, 4 banheiros e uma área de lazer maior que a de muito apartamento por aí. Parece uma casa e até pode ser considerada uma. É tão aconchegante que eu me sinto à vontade. Mas nós estamos falando de um barco que é o maior entre os 200 que estão na exposição São Paulo Boat Show. Com capacidade para 25 pessoas, é possível passar até uma temporada por aqui. Considerados brinquedos de gente grande, os barcos custam caro. Este, por exemplo, não sai por menos de 4 milhões de dólares. Tem churrasqueira, 4 quartos e 3 banheiros. Quem é o nosso cliente? É um empresário, normalmente, que já definiu há tempo a própria condição e busca realmente, numa embarcação, ter um momento próprio de intimidade, de realização com os amigos, com a própria família, em um momento diferenciado, fora do contexto natural da vida de todo dia. É bem verdade que a época é de crise. Ainda assim, o mercado de barcos continua aquecido. O setor reagiu muito bem, nós temos muitas novidades. Faturamos 700 milhões de dólares no ano passado. Esse ano, tal como ocorreu com a indústria, está ocorrendo com a indústria automobilística, agora estamos muito animados pela quantidade de lançamentos, pela presença do público e também porque o câmbio não foi repassado integralmente aos novos produtos. Então, é uma condição bem favorável para você comprar um barco. Lembrando ainda que o financiamento é um item muito forte aqui no Boat Show. Nesta feira, realizada em São Paulo, também é possível encontrar modelos mais modestos, a partir de R$16 mil.
e as embarcações podem ser customizadas conforme o gosto do cliente. Newton fala com conhecimento de causa. Em apenas 3 meses, restaurou esta lancha, feita à mão com madeira certificada. O estilo é da década de 60 e, apesar do modelo vintage, o motor é de alta tecnologia e eficiente. Inteiro feito à mão. Um barco de madeira, o que difere um barco de madeira de um barco de fibra é que o barco de fibra ele usa um molde, ele pode ser repetido N vezes. O barco de madeira não, ele é 100% feito à mão em cada detalhe. Nós temos um conceito de manter esse lado vintage, esse aspecto retrô, mas a gente aplica o que é de mais moderno em tecnologia náutica. Motores, em elétrica e eletrônica. Quem quiser conferir de perto a feira e se aventurar a comprar um modelo, tem até o dia 6 de outubro, na Transamérica Expo Center, entre 1h da tarde e 9 da noite, conforme o dia. A entrada custa R$60. E não sai daí, vamos para mais um rápido intervalo. Continue com a gente, até já. Aqui você fica sempre bem informado. Acompanhe com a gente as principais notícias do Brasil e do mundo. E atenção, estudante que vai prestar o Enem este ano, já é possível consultar o local da prova. O cartão de inscrição do candidato traz todas as informações. O aluno que vai fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio pode descobrir onde vai ser o teste no próprio cartão de confirmação de inscrição no site do INEP. O documento apresenta o endereço do local de prova, os dados do candidato e a opção de língua estrangeira escolhida, inglês ou espanhol. Os candidatos devem acessar o endereço enem.inep.gov.br e informar o número do CPF e senha para visualizar os dados. Esse ano, o cartão de inscrição não vai ser enviado pelos correios, deve ser visualizado somente na internet. O MEC recomenda que o aluno leve junto no dia da prova porque tem todos os detalhes sobre o local de prova, incluindo o endereço, o nome da escola, o andar e o número da sala. Também é aconselhável que o candidato visite antes o local da prova. O INEP busca colocar os alunos em escolas a até 30 quilômetros da residência do candidato. O exame tem mais de 7.740.000 inscritos e acontece nos dias 24 e 25 de outubro. A Caixa Econômica Federal informou que não há previsão para a retomada do programa Minha Casa Melhor. Quando o programa foi suspenso há 6 meses, a presidente Dilma Rousseff disse que a medida foi tomada para que houvesse adaptações. Mas não parece que isso vai acontecer, pelo menos este ano. O financiamento é uma extensão do programa Minha Casa Minha Vida. Foi lançado há 1 ano e meio. O mutuário recebeu um cartão com um saldo de R$5.000 para comprar móveis e eletrodomésticos com juros de 5% ao ano e prazo de 2 anos para pagar. A inadimplência estaria na faixa de 30%. Bem mais alta que a média do mercado, que é de 10%. Quem ainda tem saldo pode ir às lojas e fechar negócio, mas não há previsão para a liberação de novos recursos, ainda mais em época de contenção de gastos para fechar o orçamento do ano que vem. O programa previa quase 19 bilhões de reais, mas neste período o total não chegou a 3 bilhões. Olha só, o 9º dígito em números de celular deverá ser acrescentado em mais 3 estados. Minas Gerais, Bahia e Sergipe. A medida começa a valer a partir do próximo dia 11. O número 9 deve ser acrescentado no momento da descagem para celulares com os DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38, referente ao estado de Minas Gerais. 71, 73, 74, 75 e 77 para regiões da Bahia. E 79 usado em Sergipe. As ligações feitas com 8 dígitos ainda serão completadas durante um período de adaptação, por cerca de 10 dias. O 9º dígito para números de celular já foi implementado em outros 14 estados anteriormente. Os serviços de telefonia fixa não serão alterados. E a partir da tarde desta segunda-feira, os créditos da Nota Fiscal Paulista vão ficar temporariamente indisponíveis
é que o site vai passar por manutenção. No período em que o site vai ficar indisponível, o contribuinte não vai poder transferir os créditos para a conta corrente pessoal. Segundo o governo de São Paulo, a manutenção do site é necessária para poder liberar créditos da nota fiscal paulista às entidades assistenciais. O valor a ser liberado é relativo ao primeiro semestre deste ano. O governo garantiu que a transferência de créditos para bater no valor do IPVA 2016 não vai sofrer alteração. A utilização dos valores acumulados pelo consumidor proprietário do veículo está disponível até 31 de outubro. Os créditos podem ser utilizados a qualquer momento dentro do período de 5 anos. Após a solicitação de resgate no site, os valores são creditados na conta bancária ou poupança em até 10 dias. Morreu na madrugada deste domingo em Belo Horizonte o ex-presidente do PT e da Petrobras, José Eduardo Dutra. Ele tinha 58 anos e lutava contra um câncer. José Eduardo Dutra também foi um dos coordenadores da campanha de Dilma Rousseff na eleição de 2010. O último cargo que ele ocupou foi o de diretor corporativo e de serviços da Petrobras. Em fevereiro, o Conselho de Administração da estatal aprovou uma licença de saúde para Dutra. Ele assumiu o comando da Petrobras em janeiro de 2003 e permaneceu à frente da estatal até julho de 2005. José Eduardo Dutra também presidiu o Partido dos Trabalhadores entre 2010 e 2011. Apesar de seu mandato se encerrar somente em 2012, o petista decidiu renunciar antecipadamente por problemas de saúde. Na última semana, o Supremo Tribunal Federal autorizou a Polícia Federal a tomar o depoimento de Dutra nas investigações da Lava Jato. José Eduardo Dutra vai ser velado e cremado em Belo Horizonte nesta segunda-feira. A revista Veja, deste fim de semana, traz uma denúncia contra o ex-presidente Lula. Segundo a reportagem, a empreiteira OAS, acusada de corrupção na Petrobras, contratou reformas num apartamento triplex, cuja opção de compra pertence à família do ex-presidente. Segundo a revista Veja, em sua edição semanal, o apartamento triplex de 297 metros quadrados na Praia das Asturas, no Guarujá, tem 3 quartos, suíte, 5 banheiros, dependência de empregada, sala de estar, sala de TV, área de festas com sauna e piscina na cobertura, tem varanda gourmet no primeiro andar e foi reformado recentemente. A planta interna foi modificada para abrigar um escritório e um elevador privativo, interligando os ambientes do primeiro andar com a ala dos quartos no segundo nível e a área de festas na cobertura. A reportagem afirma que a obra foi acompanhada de perto por Dona Marisa, esposa de Lula, e não teria custado nenhum centavo à família do ex-presidente. As despesas foram pagas pela OAS, uma das empreiteiras envolvidas no escândalo de corrupção da Petrobras. O trabalho foi feito pela Talento Inteligência em Engenharia, uma empresa conhecida no mercado por executar obras de alto padrão em prazos curtos. Segundo a revista, o triplex destinado a Lula, com uma das melhores vistas do Guarujá, foi avaliado em R$2.500.000. A revista compara o apartamento de Lula à casa da Dinda, do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que sofreu processo de impeachment. A assessoria do Instituto Lula afirmou que o ex-presidente não é dono do apartamento citado na reportagem. O Instituto diz também que a mulher de Lula, Marisa Letícia, adquiriu uma cota do imóvel, mas o casal não chegou a concluir o negócio. E a Ordem dos Advogados do Brasil lançou uma campanha para tornar crime o Caixa 2, que é o dinheiro não declarado aos órgãos de fiscalização em campanhas eleitorais. A OAB defende a aprovação de projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que estabelecem pena de prisão para quem não informar à Justiça Eleitoral tudo o que recebeu em doações para fazer campanha. Além da OAB, outras entidades defendem a criminalização do Caixa 2. O objetivo de criminalizar o Caixa 2 e ter uma punição severa é exatamente evitar que dinheiro de Caixa 2 seja usado para financiamento das campanhas eleitorais. Porque além daqueles valores que os partidos declaram nas prestações de contas, existe a movimentação de dinheiro de Caixa 2 nas campanhas eleitorais. Então, é importante também que a gente possa ter uma forma de combater o Caixa 2 e que haja uma punição severa para quem praticar esse ilícito. Também
faz parte do conjunto de medidas anticorrupção lançado pela presidente Dilma Rousseff no início do ano. Segundo o secretário nacional de Justiça, é importante investir em medidas de prevenção à corrupção, como a criação da Lei de Acesso à Informação, que obriga o poder público a repassar à sociedade todos os dados sobre gastos. Tão importante ou mais importante de criar novos crimes é prevenir que esses crimes ocorram. Por isso, um Estado mais transparente, mais aberto, é sem sombra de dúvida um Estado mais adequado à modernidade e ao enfrentamento à corrupção no país. E uma boa notícia para quem é da Grande São Paulo. Neste domingo, pelo 4º dia seguido, o nível do sistema Cantareira subiu. Já choveu em outubro mais de 30% do volume esperado para todo o mês. As represas do Cantareira aumentaram mais um ponto percentual e agora operam com 16,7% da capacidade. O mês de outubro começou com bastante chuva. O acumulado é de 40,7 milímetros no reservatório, enquanto o esperado para o mês é de 128,5 milímetros. Isso significa que somente nos primeiros 4 dias do mês choveu 31,6% do total previsto para outubro no sistema Cantareira. Os sistemas Rio Grande e Rio Claro também tiveram elevação. O Guarapiranga ficou estável, enquanto que o Alto Cotia teve redução no nível de água. E esta edição termina aqui. Obrigada pela companhia. Continue com a gente.